Ok, parece que nós voltamos. Então, o que eu pedi é para vocês fecharem os olhos e respirarem conscientemente, com a mãozinha em cima do livro. E aí, ir devagarzinho para o seu coração, e aí no centro do seu ser, você desejar profundamente, desejo de todo o coração, que os ensinamentos, as palavras que vierem, que estiverem chegando para você através da leitura de hoje, se tornem experiências vividas para você. Se torne experiência. Não apenas, não apenas com uma informação, um conhecimento, mas uma experiência. Você possa aplicar a sabedoria na sua vida, ok? Tome uma respiração profunda em seguida. E abra os olhos. Dá uma risadinha para mim. E lá vamos nós. Página 89, nós, falando da autoobsessão, da autopreocupação obsessiva, eu coloco, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, página 89. E como podemos cuidar de nós mesmos de verdade quando permitimos que o nosso interior permaneça em um estado de sofrimento, machucado e dolorido? Quão autêntico é o nosso amor próprio quando viajamos para lugares bonitos, mas não fazemos nada para tirar férias do nosso falatório interior incessante. Pois nesse estado permanecemos perdidos e desconectados. É impossível celebrar a vida. O amor próprio autêntico exige que nos afastemos da autoobsessão e entremos num belo estado de ser. Ok? Mas como que a gente faz isso? Nós paramos justamente aí no domingo passado. Ao sair da obsessão dolorosa e passar para uma observação gentil. Presta atenção. Como é que a gente faz isso? Saindo da obsessão e indo para uma observação gentil. De acordo com o Dr. Daniel Siegel, professor de psiquiatria, sempre que entramos em um estado de observação, a atividade neural em nosso cérebro sai da amígdala, o centro do medo e da raiva, e passa para a região pré-frontal medial, do pensamento inteligente e de um senso expandido de conexão. Então, toda vez que você pausa e observa o seu próprio, as suas emoções, a sua autoobsessão a respeito de num estado de sofrimento, você sai de uma região do seu cérebro de luta e fuga, centro do medo e centro da raiva, e vai para um lugar, aqui no pré-frontal medial, onde está onde tá a fábrica de pensamento inteligente e de um senso expandido de expansão, tá? De conexão, um senso expandido de conexão. Se essa é a percepção da observação de um cientista, a de um místico, a observação de um místico, seria a ativação do terceiro olho, como retratado nas imagens de muitas divindades orientais. Então, veja bem, a ativação do centro do seu cérebro pré-frontal medial, para o místico corresponde à ativação do seu chakra Agnya, o seu terceiro olho, tá? Nessa jornada, nossa jornada para um belo estado de ser, para um belo eu, né? Um eu, nós vimos os eus não tão bonitos assim, né? Mas agora a nossa jornada para um belo eu começa com a verdade, pois apenas a verdade liberta. E parece que isso a gente já escutou muitas vezes de muitos mestres, não é? Apenas a verdade liberta. Se pudermos ver a verdade de nossa própria guerra interior e a maneira como ela afeta nossa percepção da vida, poderemos transformá-la sem julgá-la. Nesse ponto, um belo estado de calma tomará conta de nós.
se abraçarmos a nossa comparação incessante com os outros e a profundidade do nosso estado desconectado, sem lutarmos contra ele ou sentirmos vergonha dele, o belo estado de conexão surgirá de modo espontâneo. Risca embaixo, grava isso. Se nós abraçarmos a nossa comparação, se a gente chegar nessa verdade de que a gente está sempre comparando o tempo todo e olhar a profundidade do nosso estado desconectado, sem sentir vergonha e sem lutar contra ele, sem resistir contra ele, nós vamos sentir, perceber e entrar num estado de conexão espontânea. Se conseguirmos testemunhar o completo caos que surge em nossas vidas a partir da insatisfação incessante que nós sentimos com nós mesmos, uma nova ordem surgirá. Vejamos a história de Maureen, uma mulher mediterrânea que teve a coragem de transformar seu senso de si mesma. Maureen nos conheceu quando tinha 40 e poucos anos. Ela trabalhava no mundo corporativo e projetava uma imagem de durona. Era atlética e não sorria com frequência. Até as palavras mais comuns saíam de sua boca com certa dureza. Porém, conforme eu guiava os buscadores espirituais por uma jornada de completude durante um retiro, Maureen passou por uma metamorfose verdadeira. Veja bem, quando era uma criança de 8 ou 9 anos, ela fora estuprada por um desconhecido. Enquanto o homem ia embora, ele lhe dera uma cuspida e dissera: "Você é uma garota muito feia." Com o passar dos anos, Maureen se consultara com muitos terapeutas para superar a raiva e o sentimento assustador de não se respeitar. Foi casada 2 vezes. Seu portfólio era impressionante. E ela era conhecida no mercado por sua eficiência e praticidade. Mas ela nunca sentia receber o respeito que ela merecia. Enquanto a guiávamos para um estado meditativo profundo, Maureen observou seu trauma pela primeira vez, como uma espectadora passiva. Não havia um eu guerreiro ali berrando que aquilo não devia ter acontecido. Minha vida deveria ter sido diferente. Não havia ali um deveria ter sido ou um não deveria ter sido. O evento simplesmente acontecera. Todos os momentos pelos quais passara simplesmente aconteceram. Essa era a primeira vez que ela via a sua vida sem se deixar levar por seu interior ferido. Ela via. Enquanto Maureen mergulhava profundamente na meditação do campo ilimitado, uma experiência muito diferente ocorreu. Ela se sentiu abraçada pelo próprio universo. Era como se o universo fosse um ser vivo que queria envolvê-la em seus braços e ajudá-la a curar esse lado extremamente ferido de si mesma. Ela nos contou que parecia que seu coração era um vidro quebrado e naquele abraço transcendental estivesse sendo colado pela primeira vez. Porém, apesar de a experiência mística ter sido muito, muito poderosa, a maneira como Maureen mudou sua vida foi miraculosa. Uma experiência que sempre parecera tão dolorosamente marcante, tão traumatizante, acabara de se tornar apenas outro momento da sua vida. Algo que ela era capaz de encarar com um belo estado de calma.
Após essa experiência extremamente transformadora, a capacidade de amor, do amor e da compaixão que Maureen sente por si mesma se aprofundou muito. O impulso pela auto-obsessão cessou. Quando lhe ofereceram mais uma de muitas promoções, ela recusou pela primeira vez. Já decidira permanecer em sua jornada interior, usando as suas descobertas do modo mais altruísta possível. Eu quero aproveitar meu tempo para curar os outros, disse ela. Desde então, Maureen redefiniu seu papel como mentora de jovens funcionários recém-chegados na sua empresa. Ela está em paz com o amor que encontrou em sua vida. Essa história é muito poderosa, muito poderosa. Sempre que eu leio, ela me toca profundamente. Nós não precisamos passar por algo tão traumático quanto Maureen passou no nosso passado para compreender o sofrimento de Maureen. Mas todos devemos nos livrar das memórias que nos assombram como pesadelos. Grifa isso aí. Todos devemos nos livrar das memórias que nos assombram como pesadelos. As memórias, quais são elas? Deixa subir as suas memórias. E a memória que subir, você vai escrevendo aí no seu caderno. Vai sentindo, entra no processo. Nós devemos despertar para um estado de harmonia. Se observarmos a natureza de todos os estados interiores de eus guerreiros, veremos que se tratam de críticos internos nos destruindo, roubando os belos estados de alegria e calma da nossa vida. Não importa quais são nossas histórias pessoais, se são simples ou se são complicadas, quando somos capturados por esses eus guerreiros, criticamos tudo em nós. Nossa aparência, nosso status, nosso lar, nossa família, nossa vida. Presta atenção aí, quando nós somos capturados pelos seus guerreiros, nós criticamos tudo na nossa vida. A base de nossa divisão interior é o hábito de comentar incessantemente, dividindo cada experiência da nossa vida em deve ser e não deve ser. Isso está bom, isso não está bom. Deveria ter acontecido isso ou não deveria ter acontecido isso. É esse hábito, isso é um hábito, presta atenção. É esse hábito que nos leva à comparação e às batalhas internas. A base, o fundamento da nossa divisão interior é esse hábito de comentar, de sempre fazer um comentário, comentar incessantemente, dividindo cada experiência que a gente tem em deveria ser ou não deveria ser, deve ser ou não deve ser. Quando você olha para o seu corpo, você não o vê como ele é. Você classifica cada centímetro dele como devia ser assim ou não devia ser assim, aí devia ser assado, deveria ser assim. O tempo todo nós criticamos cada centímetro do nosso corpo. Quando você está com a sua família, você não encara a sua família como ela realmente é. Você classifica cada pessoa, cada parente, como ele devia ser desse jeito, ou ele não devia ser desse jeito. Quando chega em casa, você não aproveita do seu lar,
Você classifica todos os espaços como devia ser maior ou menor, ou não devia ser dessa maneira, ou devia ser dessa maneira, ou não está como eu gostaria. E quando você chega do trabalho, chega no trabalho, ao trabalho, você não é tomado por um senso de propósito e criatividade que você deveria ser tomado quando você chega para trabalhar. Você, ao contrário, julga todos os dias, como eu devia estar em outro lugar ou eu não devia estar aqui. E assim você faz com todas as pessoas que estão em volta de você, porque você faz assim com você mesmo. Muito interessante essa leitura, porque quem está fazendo os 21 dias de relacionamento está recebendo aqui uma chuva de clareza a respeito de como nós paramos nos nossos relacionamentos o tempo inteiro numa autoobsessão. Como nós nos relacionamos conosco mesmos, porque é a partir do nosso relacionamento com si mesmo que você vai se relacionar com as outras pessoas da sua vida. Muito importante, quem está fazendo a jornada dos 21 dias. Mas, continuando, ao se tornar um observador da vida, todos os comentários se tornam redundantes e se soltam de você como folhas secas caindo no chão. Eles são levados pelo rio da consciência. Uma profunda sensação de calma e de alegria irradia do seu ser. Nesse estado magnífico de consciência, todos os fracassos são assimilados, sem a necessidade de determinar culpados pelo que aconteceu. Sem culpar, sem julgar. Cada derrota é aceita sem a necessidade de se justificar ou condenar os outros. As palavras e declarações das pessoas não se transformam em uma maneira de encarar a si mesmo ou ao seu corpo. As palavras das pessoas não são tomadas pessoalmente. Você fica confortável com o seu eu irritado, seu eu ciumento e o seu eu solitário. Nenhuma parte sua faz você se sentir errado. Você está à vontade na sua totalidade. Você se aceita como você é. Nesse estado de consciência, da qual a observação prossegue, lembra que é trocar a autoobsessão pela observação gentil. Você percebe o verdadeiro significado de compaixão para consigo mesmo e liberdade. Liberdade de ser quem você é, como você é. Nessa jornada profunda de autorrealização, de autoconhecimento. Na ausência de nossas classificações incessantes, ou seja, a hora que a gente para de botar cada coisa numa caixa, classificar o tempo inteiro, devia ser assim, não devia ser assado. Na ausência das nossas classificações incessantes sobre todas as experiências da vida, como boas ou erradas, feias ou bonitas, certas ou erradas, nós transcendemos o orgulho e a humilhação. Transcendemos a culpa e o arrependimento. Nós vamos além. Entramos no domínio da consciência pura, onde tudo é sagrado. Onde tudo simplesmente é. Cada pessoa em nossa vida apenas é. A vida apenas é um fluxo desse universo. Olha outra vez isso aí. Quando nós paramos, só um minutinho, quando nós paramos de classificar, de levar todas esses comentários o tempo todo a respeito de isso devia estar assim ou isso não devia estar assim, deve ou não deve, é certo ou errado, feio ou bonito.
bom ou ruim, quando nós paramos de comentar sobre as coisas e olhamos as coisas como elas são, a vida como ela é, você mesmo como você é, cada pessoa em nossas vidas apenas é quem ela é, nós entramos no domínio da consciência pura, onde tudo é sagrado como é, porque é. Você consegue perceber isso? E quando nós emergimos, quando nós saímos dessa guerra interior, nós vamos despertar para as paixões dos nossos corações e o propósito maior das nossas vidas. Nós nos tornaremos mais presentes na vida dos nossos entes queridos, da nossa família, dos nossos amores, e nós seremos mais capazes de ajudar a nossa comunidade e o nosso mundo. Realmente seremos inspirados a fazer a diferença para as pessoas ao nosso redor. Muitas pessoas querem ajudar, querem fazer a diferença, mas estão tão mergulhadas na guerra interior, no comentário incessante a respeito de como as coisas deveriam ser e não como elas são, que elas não conseguem sair do lugar. Elas não conseguem ter nenhuma ideia a respeito de como ajudar o outro. Primeiro, ela tem que olhar para si mesma. Primeiro, você tem que olhar para si mesmo. Primeiro, você tem que perceber o quanto. Não é olhar para si mesmo, é você perceber o quanto você não olha para si mesmo. O quanto você não se conhece. O quanto você não se aceita. É mais fácil olhar para quando a gente não se, o não ser, não fazer, não ser aquilo que eu gostaria de que eu fosse. Como eu não sou aquilo, como eu não sou essa pessoa que eu gostaria de ser. Presta atenção aonde você pode olhar e perceber realmente como você é. E quando você fala, eu não sou assim, então aí você vê como você é. E você vê sem crítica, sem julgamento, sem chateação, sem tristeza, sem querer mudar você, sem querer mudar os outros. A única coisa que você pode fazer nesse caminho é olhar, é sair dessa auto-obsessão por si mesmo, da sua mágoa, do seu trauma, da sua história. É sair desse eu, esse eu guerreiro, esse eu destrutivo, e ir para uma observação gentil. Observar, observar, observar. Olha como eu sou assim. Se você fizer isso com você, você consegue fazer isso com o outro. Não dá para você começar no outro. Tem que começar em si mesmo. Primeiro você põe a máscara em você. Depois você ajuda o outro a pôr a máscara. Primeiro você respira, pausa. Você olha gentilmente para si mesmo. Nós teremos, assim, ultrapassado, ou deve ser assim, ou não deve ser assim. E passaremos para o que é, simplesmente o que é. Nós já vimos antes, o fato é. Agora, a obsessão, a auto-obsessão, o sofrimento, que é a causa do sofrimento, dos estados de sofrimento, essa é a nossa percepção do fato que acontece. Nós estamos apaixonados pela vida. Quando nós olhamos e vemos aquilo que é, a gente vai se apaixonando pela vida, olhando como se tudo fosse a grande novidade do mundo. Estamos apaixonados por nós mesmos, nós começamos a curtir quem nós somos, a desfrutar de quem nós somos, do nosso jeitinho.
Não é, esse é o meu jeito e de repente o resto que se dane. Não, não é. Quando você se vê como você é capaz de ver o outro como ele é. E então você consegue conectar, só assim. Porque senão você está desconectado. Primeiro, porque você está desconectado de você mesmo. Como é que você vai se conectar com alguém se você está desconectado de você mesmo? Pause aqui. Fechem os olhos. Isso. Sem se mexer muito. Feche apenas os olhos. Respire. Pense sobre isso que você escutou. Diminua o ritmo da sua respiração. Respire e sinta o seu corpo. Não existe. Deve ser assim ou não deve ser assim. Olhe o seu corpo e veja como ele simplesmente é. Olhe cada parte do seu corpo e veja como ele simplesmente é, como ele é. Respire devagar agora e mantenha a sua família no seu coração. Traz a sua família para o seu coração. Olhe cada um deles. Não existe deve ser ou não deve ser. Essa é a sua família. E ela simplesmente é. Respire fundo e veja o seu lar, a sua casa. Ande por ela. Não há deve ser ou não deve ser a respeito da sua casa, a respeito do seu lar. Esse é o seu lar. E ele simplesmente é. Finalmente, observe as suas autocríticas com bondade. Não se irrite consigo mesmo por se julgar. Sorria a isso.
existe deve ser ou não deve ser. Há apenas o que é. Uma observação serena do que é leva você aos belos estados de calma e integridade interior, verdade interior. Veja bem, observar com serenidade o que é leva você à calma e à sua verdade interior. E conforme a sua guerra interior termina, uma nova canção surge na sua mente. A minha vida é bela. Tome 8 respirações tranquilas, 8 respirações profundas. Contando na ponta dos seus dedos, 8 vezes. Respire na Soul Sync, 8 vezes. Respira profundo. Normalmente, profundo e lento. Comece agora, 8 vezes. Vá para o segundo passo da Soul Sync. Respire agora longamente. Na expiração, você faz o som do zumbido da abelha, forte, alto, vibrando na sua cabeça. Inspira e faz o som. 8 vezes. Respire assim agora.
passe para o passo seguinte. Respire normalmente. E observe entre a inspiração e a expiração uma pausa que acontece diminuta. Você vai observar 8 pausas entre a expiração e a inspiração. Contando na ponta dos seus dedos, com o seu polegar, você conta 8 respirações assim, 8 observações. Comece agora. Agora você vai para o próximo passo. Inspira longamente e cante Aham na hora que você expira, lentamente. Inspire e cante Aham. Aham significa eu sou consciência ilimitada. Cante 8 vezes, contando na ponta dos dedos. Comece agora. Ponta do seu polegar na ponta do seu indicador. E vai respirar. Inspirando profundamente, você vai para o campo ilimitado da consciência, campo cósmico da consciência, onde as possibilidades são infinitas e onde tudo se manifesta. Inspira e leva seu ser para a consciência cósmica, visualizando tudo ao seu redor se dissolver em luz, inclusive você mesmo. Tudo se dissolve em luz e você entra na consciência cósmica. Respire assim por alguns momentos. E aí, nesse lugar, imagine, visualize a si mesmo como um belo eu. Alguém que não está mais em guerra consigo mesmo, nem com a vida,
nem com as outras pessoas e nem com o mundo ao seu redor. Sinta como é estar em paz consigo mesmo. Exatamente como você está nesse momento. E aí onde você está, receba a Diksha. Ilumina a sua consciência. Receba a Chaitanya Diksha. Respire profundamente. Recebam todo o meu amor. Muita gratidão por estarem aqui hoje. Permaneçam em Shavasana. Permaneçam recebendo e integrando essa energia. Com muito amor. Namastê.